Está começando agora mais um Giro Novo Dia e continuamos aqui em ritmo de pré-carnaval, ou já de carnaval. Não importa, o importante é que nós estamos falando aqui sobre blocos de rua, aquele que leva, arrasta multidões. E já que a temática é essa, hoje eu estou recebendo um cara que sabe quase nada de carnaval. Ele sabe como é... Já foi Rei Momo, né? Já fui Rei Momo. Já foi Rei Momo, tá na escola de samba há 200 anos, desde que eu me conheço por gente, e agora à frente do bloco Quequerê, certo? Claro que eu estou falando aqui do Vanderlei Victorino, mais conhecido como BA. BA, muito obrigada. Você hoje aqui está em carreira solo, mas a gente sabe que esse bloco aqui é você e Fofão também, outro cara que ninguém conhece em Jundiaí, certo? Certíssimo, é um prazer estar aqui falando com você, com o seu público. O Quequerê tem disso, né? De falar da arte, da cultura, trazer um pouco da história afro-brasileira e africana para Jundiaí e região. É essa a nossa pegada. O BA, a gente até estava conversando antes de começar aqui, o Quequerê, ele começou, todo início de bloco é uma questão, né? Vai dar bom, não vai dar bom, vai levar gente, não vai levar gente. E vocês, logo de cara, começaram assim com muita gente. Esperava isso? E qual é, mais do que isso até, qual que foi, na tua opinião, e tem sido a receita para um bloco dar tão certo assim logo de cara? Olha, Marcinho, o que a gente conversou, logo que a gente pensou, a gente pensou assim, vamos fazer um bloco primeiro para se divertir, reunir os amigos e os agregados, Você né? tem amigos, então, e tem agregados, hein? Seriam os amigos e os agregados, né? E o bloco acabou dando certo. Eu esperava, o Fofão e o Luiz, que é um outro parceiro nosso, amigão nosso também, nós três esperávamos cerca de 200, 300 pessoas. E no primeiro ano já foram mais de 6.000 pessoas. Quando eu chego na Praça da Vila Rio Branco, eu não consigo passar para chegar até o trio de tanta gente que já tinha na praça. O bloco ia sair às 3 horas, mas 1 hora da tarde já tinha sei lá quantas mil pessoas lá. Aquilo me deixou muito alegre, mas também me deixou muito apreensivo, porque você tem uma responsabilidade muito grande. Você convida as pessoas para ir para sua casa. É mais ou menos assim que a gente entende. Eu acho que é essa a receita, né? De tentar acolher da melhor forma possível. E antes de ir para a rua, no primeiro ano, a gente nasce numa quarta-feira de cinza. Já começa diferente Já aí. começa diferente aí. A gente nasce num jantar. Eu, Fofão e esse nosso amigo aí, agora parceiraço nosso, que também é um dos donos do bloco, o Luiz. O Luiz está em Santa Catarina, me liga e fala, eu tô passando por Jundiaí. Vamos comer uma pizza? Eu falei, não, vamos lá no restaurante do Fofão. Eu preciso falar com o Fofão. E aí, vamos no restaurante, ele passou por Jundiaí, fomos lá no restaurante, jantamos. E aí, Fofão, vamos montar o bloco? Só se for agora. Na hora já surgiu o nome, no dia seguinte já surgiu o hino. Foi bem assim mesmo, né? E sem pretensão nenhuma, como eu disse. Quando a gente anunciou, na semana seguinte que a gente pensou o bloco, a gente já anunciou, as pessoas começaram a nos procurar, nos seguir, e já nos deram o título do Bloco Afro da Paz. Acho que essa que é a receita, né? Sei. Porque o tempo todo a gente fala de paz, de amor, de alegria, de unidade, de fraternidade, de solidariedade. O bloco traz isso no seu DNA. Acho que é isso. Então, quando a gente traz, leva para a avenida, leva para a rua, o bloco, e a gente pede para as pessoas irem todas de branco para celebrar a vida, para celebrar a paz, o amor, as pessoas falam, opa, esse bloco é diferente. Então eu posso levar meu filho, então eu posso levar a minha mãe, minha tia, que está com 70, 80 anos. Então é um bloco para a família. Acho que essa que é a receita. Hoje o bloco cresceu, né? A gente esperava, como eu falei,
umas 300 pessoas, foram mais de 6 mil pessoas. No segundo ano, foram mais de 15 mil pessoas. Eu falei, já não dá mais para ser aqui na Vila Rio Branco. Que será então onde? O bloco agora, ele desfila na Avenida União dos Ferroviários. Nós temos 7 anos já. Que tá lá, né? É bom a gente ressaltar, porque na hora de aproveitar, a gente tem que saber direitinho onde está cada bloco, Sim. certo? E o Quequerê vai estar, então, na Avenida União dos Ferroviários. Ali na Praça do Ciclista. Sim. Pertinho do Sororoca, a nossa concentração. E sai que dia? Continua saindo no domingo antes do Carnaval, da data oficial. Uhum. Esse ano cai no dia 12. É a mesma formação. Então, primeiro a gente tem um ato religioso. Tá vendo só como tem um diferencial? Então, vamos contar um pouquinho da história dos blocos afros e bloco afoxé. Todo bloco de afoxé, ele tem uma ligação de religiosidade de matrizes africanas. Ele tem essa obrigatoriedade. O bloco afro, ele não tem essa obrigatoriedade. Mas, como eu sou muito das tradições e nascido numa escola de samba, e toda escola de samba também precisa ser batizada por uma outra escola de samba mais velha. Exato. Então, eu peço para a Escola de Samba União da Vila Rio Branco, onde a gente nasce, no qual eu sou padrinho da bateria, eu peço para a escola batizar o Quequerê. Então, nós somos o único bloco de Jundiaí que somos batizados. Uhum. Então, começa aí o diferencial, né? Antes de ir para a rua, a gente nasce em fevereiro? Em março. A gente nasce em março. E se batiza em novembro e vai pra rua no ano seguinte, que é o Carnaval. Então, 2016 que a gente vai a primeira vez pra rua mesmo. E a gente nasce justamente, e a gente é batizado justamente porque a gente entende a importância da religiosidade para o Carnaval como um todo. E aí, pensando dessa forma, como o nosso bloco não tem uma ligação de religiosidade com nenhuma matriz religiosa, a gente traz o terreiro Santa Catarina para poder fazer um ritual religioso. Como eu sou católico apostólico, romano... É mesmo? Sim. Eu vejo a necessidade de fazer uma oração cristã. Porque várias outras pessoas que são cristãos queriam ir para o bloco, mas ficou, mas se tiver só a religiosidade africana, então eu não vou. Tô de fora. Falei, não, a gente inicia os trabalhos antes do bloco ir para a rua, com uma oração cristã, aí tem o ato religioso da matriz africana, que é da Casa Santa Catarina, e aí que a gente vai para a rua. Então, isso traz o respeito, isso traz... a harmonia para as pessoas poderem ir para a avenida. Sim. Então, é que a televisão não mostra, mas... Isso aquela não mostra. Isso, a televisão não mostra, mas no desfile das escolas de samba, tanto Rio quanto São Paulo, a televisão só mostra na hora que a escola já está passando, né? Mas tem um bloco de afoxé que abre os trabalhos. As escolas de samba também tem essa parte religiosa. Essa ligação toda, né? Tem que ter, porque uma quadra de uma escola de samba, ela é um terreiro de bamba. Ela tem ancestralidade, ela deve respeito, né? E o bloco afro Quequerê, ele nasce nesse contexto da ancestralidade, do respeito, e é por aí. Ô, Bea, me conta uma coisa. A prefeitura que dá um certo suporte... para os blocos, já definiu algumas regras, né? Vai mudar muita coisa para vocês que estão do outro lado, né? Tem nós aqui enquanto foliões e tem vocês enquanto responsáveis por colocar o bloco na rua. Muda muita coisa e como é que você tem visto essas mudanças? Na verdade, a mudança para nós dos blocos, ela inicia em 2020. Então, todos os outros blocos que saíam, inclusive o Quequerê, saía, mas não tinha uma certa organicidade por parte da prefeitura, da administração pública. Então, a partir de 2019, a gente constrói... na verdade, o Quequerê apresenta uma proposta de organização nesse sentido,
Em 2020, efetiva o edital apresentado para a gente, e aí entra a pandemia e a gente não consegue colocar mais em prática, né? Para esse ano, eles queriam mudar um pouco as regras, mas daí o jurídico da prefeitura não permitiu. Não permitiu. Então, em termos administrativos, não tem mudanças, né? É só seguir o que está lá desde 2019. Então, muda só a data. Agora, a gente tem que ter um olhar dos blocos com a administração pública, um olhar mais de organização de evento. Então, eu estou convidando você para ir na minha casa em uma festa. Então, eu tenho que ter esse olhar que eu estou realizando um evento. Um evento precisa ter o cuidado, ter o cuidado dessa estrutura mínima. Então, eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter bombeiro civil, né? Eu tenho que ter ambulância, e isso custa. E isso a prefeitura não dá. A prefeitura não dá. O que o edital dá pra gente? Ela dá a estrutura de gradil, fechamento de rua, banheiro químico, que também é uma estrutura necessária e que tem um custo alto. Então, é importante essa parceria, né? Agora, tem questões que é do bloco, e tem blocos que não vão conseguir. Porque tem blocos que alguns estão iniciando agora, e os que já existem há algum tempo, eles funcionam num período muito curto, pré-carnaval. E aí não dá tempo de se organizar financeiramente. Entendi. Então você está dizendo que os blocos funcionam só para o carnaval? Não, eu estou dizendo que eles não se organizam com tempo suficiente para organizar as suas finanças. O Que Querer faz um trabalho o ano todo, a gente não para. Então, a gente faz rodas de conversa, a gente faz oficinas de mulheres, de boneca Abayomi, oficina de religiosidade, a gente traz os religiosos, tanto de matrizes africanas quanto cristã, muçulmanos, judeus, para poder conversar, para poder discutir a questão da religiosidade. Então, Até isso. porque existe, desculpa te interromper, existem as contrapartidas, né? Que vocês precisam é muito forte, mas que vocês têm essa missão também de desenvolver atividades sociais, né? Então, ao longo do ano, as pessoas não sabem, a escola de samba também faz isso, né? Sim. Ou deveria fazer. Então, esse trabalho que o Beata tá falando aí, acontece, é só a gente se ligar aí, porque a atividade não falta. Não falta. Nós ficamos 2 anos de presos, vamos dizer assim, é um termo pesado, mas foi o que aconteceu. Existe uma expectativa do Que Querer, e como é que tá em termos de trilha sonora? Porque a trilha sonora desse bloco que nós estamos falando aqui chama muita atenção. Sim. Né? Porque mistura um pouco de tudo. Mas mistura nacional, né? Nossa. Isso que também é bacana. O que a gente espera do Que Querer esse ano? O Que Querer, ele traz o Badauê, Que Querer de Badauê. Esse ano, todo ano a gente tem um tema. O nosso tema é Que Querer, o novo quilombo do amanhã. Então, é um tema forte, é um tema pesado, mas resgata a origem da formação dos quilombos. As pessoas entendem ou enxergam que os quilombos eram só para os negros, né? Que fugiam das senzalas e tal. Claro que na sua grande maioria, 90%, eram pessoas negras fugidas. Mas lá tinham brancos, tinham indígenas. O quilombo é um local de acolhimento das pessoas que precisavam, naquele momento, se refugiar em algum lugar, né? Tem históricos, livros, né, que dizem que tinham até orientais em alguns quilombos aqui no Brasil. Não duvido. Pois é, né? Não duvido. Então, é nesse contexto que a gente apresenta esse tema. O Que Querer é esse quilombo urbano que quer acolher a todos. Não importa a cor da pele, não importa a nacionalidade, a etnia. A gente quer acolher todo mundo. Então, todo mundo é muito bem-vindo. Por isso que o Que Querer, o novo quilombo do amanhã. E aí, falando da trilha sonora, a gente traz o Que Querer de Badauê. Badauê
é uma palavra africana e que a gente fala sobre festa, né? Vamos festejar a alegria, festejar, celebrar a vida, né? Hum. Fora o Quequerê de Badauê, a gente também tem o nosso hino. Ah, só um parênteses. Quequerê de Badauê, a gente sai na Avenida União dos Ferroviários. Então, a gente sai ali da Praça do Ciclista, sentido estação, vai até a Rua Abolição. Quequerê de Badauê fala a união com a abolição. É um trocadilho, a letra é minha. Lindo. É um trocadilho que ele vai dar um spoiler pra gente, que ele já prometeu, certo? Vai mandar pra gente, não vai mandar? Vou mandar, isso você sim. Você vai ouvir. Ouçam aí. Então, e aí tem esse trocadilho, né? Então, a união com a abolição. Se a gente tá falando de um bloco afro e falando de um momento que é o aquilombamento, né? Nós estamos vivendo num período que é importante a gente se unir, né? Nos aquilombarmos, no sentido do acolhimento, da união mesmo. Então, a gente vai pela união dos ferroviários, a união com a abolição. A gente precisa de paz, de liberdade. Então, é um pouco disso que a gente vem contando para esse carnaval de 2023. É tudo amarradinho, porque o bloco é feito por mestres do carnaval, por isso que fica todo assim, casadinho. Se eu quiser sair, vocês têm abadá, como é que tá? Já tem venda e mais. Tem muitos blocos aí que estão promovendo o pré, né? Que são os eventos. Sim. Vocês também estão nessa pegada? Então, esse ano 2022, nós fizemos vários eventos e tal. E a gente faz shows também. Então, quem quiser nos contratar, pode nos contratar. Tá? Isso aí. A gente faz vários eventos justamente para poder fazer finanças para poder colocar o bloco na rua. Colocar o bloco na rua requer uma certa organização financeira e não é barato colocar o bloco na rua. Por isso que tem que ter uma parceria com o governo, né? Com a administração pública. Afinal de contas, nós estamos levando entretenimento, arte e cultura para o povo gratuitamente. Ninguém paga nada para isso. Sim. Se você não comprar a gente não tem abadá, a gente tem um tecido que a gente vende. E a pessoa faz o que ela quiser. Se ela quiser fazer uma blusinha, se ela quiser fazer um blazer, se ela quiser fazer, sei lá, o que ela quiser fazer com aquele tecido, né? Mas eu não tenho dinheiro para comprar o tecido. Eu não quero comprar o tecido. Eu posso ir? Deve, da forma que quiser. A gente orienta as pessoas para as pessoas irem de branco, né? Mas eu também não quero ir de branco, eu não posso ir, eu quero ir fantasiado. Você pode ir do jeito que você quiser, menos pelado, porque senão você vai ser preso. Exato, por enquanto. Brincadeira, não pode. Mas o legal do carnaval, em especial dos blocos, é essa democracia de verdade, que você pode fazer tudo, quase tudo, né? Desde que você não fira a liberdade do coleguinha. Certo? Você pode fazer o que você quiser, ir vestido do jeito que você quiser, cantar do jeito que você quiser, dançar do jeito que você quiser. E essa é a magia do carnaval, Essa né? é a magia do carnaval. A gente estava falando antes de começar e acabei não concluindo o meu raciocínio. Mas as escolas de samba, elas são de extrema importância para a cultura nacional. Eu não estou dizendo só Jundiaí, eu estou dizendo no Brasil como um todo. Cenário nacional. A mídia passa Rio e São Paulo, mas a gente tem Espírito Santo, tem Santa Catarina, tem Porto Alegre, que é muito forte as escolas de samba, o desfile das escolas de samba nesses lugares também. E a gente acaba não entendendo. Mas as escolas de samba, a gente precisa entender que é um campeonato. Então você tem regras para você poder ir para a avenida. Você tem que ter fantasia, você tem que ter harmonia, você tem que ter uma música própria que vai desfilar 40, 50 minutos, em alguns lugares 65 minutos, como é o caso do Rio, né? Mas você tem regras, você não pode fugir disso. Você não pode ficar tirando selfie no meio da avenida, porque senão você perde ponto. E toda escola de samba, ela não ganha ponto. Tem essa diferença também.
Toda escola de samba, ela perde ponto. Você não ganha ponto na avenida, você perde ponto. Todo mundo já entra com um quesito, todos os quesitos, nota 10. Aí você vai perdendo. Aí você vai perdendo, porque os jurados vão identificar uma falha aqui. Bom, enfim, aquelas coisas todas, né? Por ela ser regrada, as pessoas começaram a redescobrir os blocos de carnaval. E isso é legal, porque daí eu vou pra rua do jeito que eu quiser. Eu vou curtir o carnaval do jeito que eu quiser. Não é a bateria da escola de samba, mas é um carnaval. Eu tô sem dinheiro porque na escola de samba eu tenho que comprar fantasia. Não é o caso de Jundiaí, tá? Jundiaí, todas as escolas, elas fornecem a fantasia. Tem uma ou outra que cobra um valor simbólico e tal. As escolas do Rio e de São Paulo, elas também estão fazendo isso, cobrando um valor simbólico, porque as pessoas estão deixando de ir por conta desse regramento, né? Dessa necessidade de ter esse regramento. As pessoas falam, eu não vou, porque você tem estacionamento, você não pode levar uma bebida, uma água, você tem que comprar lá dentro do sambódromo. Então, essas questões pesam muito. Então, vamos calcular aqui um dia de desfile em São Paulo. Você paga o ingresso, não sei quanto está esse para 2023, que seja R$200 o mais barato. Eu não sei quanto é que tá? São R$200. Aí você tem estacionamento. Estacionamento, mais ou menos uns R$50 lá no AMB. Aí você vai comprar uma água. São 9 horas de espetáculo. Você não vai ficar sem beber? Você não vai comprar só uma água. Uma água lá no AMB deve estar em torno de R$10. De ouro essa água, tá, gente? Só pra alertar. Então assim... Não, brincadeira. Acaba... o jeito também do espaço ele se manter, né? Sim. Porque a gente reclama do valor, mas é o valor que é pago, né? Sim. Mas eu tô entendendo o que você tá falando. E nos blocos você tem essa liberdade. Mesmo que eu não queira levar da minha casa o que comer, o que beber, eu vou num botequinho ali, bebo rapidinho, pago mais barato. Então, você tem essa flexibilidade. Eu não tenho fantasia. Aí você pega uma calça, corta, desfia a calça. Joga umas purpurininhas assim, pronto. Já tá fantasiado. Bem, por tudo isso que o nosso tempo tá terminando, eu só queria te fazer uma pergunta e fazer um pedido para você reforçar o convite. É uma pena, mas você vai voltar mais, por favor, de preferência com... O Tom Nando. Com os 3, se vocês quiserem, porque... Na verdade, aqui também o espaço é democrático, e a gente abre mesmo para todo mundo e para todos. Maravilha. Me diga uma coisa, você acha que por tudo isso e por todo esse movimento Jundiaí em especial, pode ser que nós no futuro teremos mais fortalecimento dos blocos e vai haver um enfraquecimento das escolas de samba, ou é impossível isso acontecer em Jundiaí? Então, a gente tem conversado muito a respeito disso. Primeiro, que no Brasil como um todo, os blocos estão crescendo cada vez mais. Por diversos motivos, eu já falei alguns desses motivos, né? Aqui em Jundiaí não é diferente. Nós, enquanto bloco Quequerê, nós estamos num diálogo, numa conversa muito grande com os outros blocos, com as outras organizações carnavalescas, no sentido de fortalecer os blocos. Então, cada vez mais dialogando com o governo, porque não é fácil. O governo também não consegue... Como tudo é uma novidade, ele não tem essa praticidade, esse conhecimento. Então, ele tem que conversar com a gente para saber o que a gente quer. Então, essa conversa está sendo feita. E a gente vem crescendo nesse bate-papo, nessa conversa. Então, os blocos tendem a se fortalecer. Não tem caminho de volta. Não há retrocesso. Não tem mais como voltar. Né? Os blocos é uma realidade, vieram para ficar. Porém, as escolas de samba também. O que elas podem... o que elas estão fazendo agora é tentando se readequar à nova realidade do Brasil, de arte, de cultura e entretenimento, né? Jundiaí não é diferente. Então, você pega o Rio, mas o Rio tem isso, tem aquilo, mas o próprio Rio de Janeiro, eles também estão se reinventando enquanto escolas de samba.
Sim. O que fortalece bastante eles é que ele tem uma mídia forte e essa mídia financia, paga o espetáculo. Então, para eles passarem nas emissoras, eles têm que pagar. Não é assim, de qualquer jeito. Jundiaí ainda não chegou a esse patamar, mas vai chegar. Isso faz com que a própria administração pública tenha que ter um novo olhar para as escolas de samba também. Mas as escolas de samba não vão acabar. Não tem retrocesso. O carnaval é uma realidade brasileira, é um patrimônio mundial, né? E que não tem como acabar. Tentaram fazer isso no Rio, tentaram fazer isso em São Paulo, e olha o que deu, né? No sentido de crescer, porque é essa a realidade. Então, como é uma arte popular, a arte popular não acaba. Ela pode diminuir, mas, de repente, ela vem volta com uma força. Sim. E é isso que está acontecendo com as escolas de samba em Jundiaí. Eu acho que, cada vez mais, as lideranças das escolas de samba de Jundiaí, elas estão se profissionalizando cada vez mais, estão indo para outros lugares, se informando. Se capacitando, talvez, isso, né? E trazendo isso para Jundiaí. Sim. Então, qual que é o papel do poder público? E aí, não só para as escolas de samba, também como para os blocos também. Um dos papéis da administração pública é fomentar, nos colocar junto a possíveis patrocinadores. Fazer esse link. Fazer esse link. Esse é um dos papéis. Mas isso tem que começar em junho. Eu digo que em junho também já é tarde. Terminou 40 dias, 50 dias após o carnaval, você já tem que começar a fazer essas conversas. Porque as empresas, elas vão fechar os seus orçamentos para o ano seguinte de patrocínio por volta de agosto, julho, agosto, elas já estão fechando, que é para o ano seguinte. Então, se a gente começa a fazer essa conversa em julho, não dá tempo. Sim. A gente tem que começar antes, fazer essa tratativa. Esse é um dos papéis que o poder público pode ajudar e fortalecer o carnaval, a arte popular na cidade. Até porque existe um retorno para o município, sim, não só financeiro, mas, enfim... Olha, eu vou falar do que querer. Nós contratamos, são 20 seguranças, 25 seguranças, 3 bombeiros, mais a ambulância, que são 4 pessoas, tem mais uma equipe de produção que é contratado também, nós somos em 10 nessa equipe de produção. Tem o pessoal que costura pra gente, ou seja, então a gente dá emprego direto e indireto. Nós estamos falando aí de cerca de 50 a 60 pessoas. Isso de emprego, de geração de renda, de finanças. Nós temos... A gente não tem isso oficialmente, mas nós temos contatos com as pessoas de fora, de outros estados, que acabam vindo para o Que Querer. E eles têm que se hospedar. É disso que eu tô falando. E aí a gente tá falando de uma coisa maior. Eu tô falando menorzinho aqui, como mineiro que eu sou, eu tô falando da cachaçinha que você bebe ao longo do trio, que às vezes tem um barzinho aqui, um barzinho lá. Não é o caso do Que Querer, porque o Que Querer passa por uma avenida... Agora tem um bar ali, Tem um né? bar ali, mas não tinha antes. Não sei se ele vai capitalizar nesse sentido. Se for inteligente, vai. Mas assim, né? Aí tem aquele ambulante que vende, também não sei como é que funciona isso, se tem alguma regra específica. Mas, enfim, de qualquer forma... O Beá tá falando de coisas grandes, né? Do turismo. Mas eu tô falando dos pequenos que também... A geração de renda indireta, né? Exato. Que você acaba gerando renda indiretamente para as pessoas. Aí, as pessoas não querem comprar o tecido. Aí você tá falando que vem aqui nas casas de fantasia. Porque em Jundiaí tem várias casas de fantasia. Sim. Compra um detalhezinho aqui, compra um confete, alguma coisa, um brilhinho. Pronto. Já gerou renda. Bom, falar em brilho, vamos encerrar com um convite para a gente sacramentar de uma vez por todas o Que Querer, que vem aí, dia 12 de fevereiro, abrindo, vamos dizer assim, o carnaval, a folia de 2023 aqui de Jundiaí.
partindo ali da Praça Dos ciclistas. dos Ciclistas, na Avenida União dos Ferroviários. A partir de que horário? Concentração a partir das 14. Imperdível, gente. E posso falar uma coisa? É um bloco que tem gente bonita, hein? Meu Deus! É um bloco que tem gente bonita. Vá que você não vai se arrepender. Bea, faça o convite, então vamos reforçar. Eu vou falar da agenda. Bora. E aí eu termino com o convite. Então vamos lá. Vamos lá. Dia 22 agora, nós temos o nosso ensaio aberto. É uma forma da gente também fazer finanças. Vai ser no Bar Dudu. Se quem quiser adquirir o nosso convite, é só entrar nas nossas redes sociais. @Bloco Que Querer. Tá. Simples. Com K, Que Querer. Com K de que bom, tá? De Bloco... Kiko, tá? Kiko. Isso. Aquele Kiko. Bloco Que Querer. Ou Isso. então no nosso site, a gente também tem um site que é www.quequerer.com.br, tá? Então pode entrar em contato com a gente a partir das nossas redes sociais ou do site. Então, dia 22, a partir das 17 horas, no Bar Dudu. No bar do Marcelo, perdão. Do Marcelo. Tá. Dia 4, nós temos um show no Vila Pizza Bar, a partir das 20 horas. Que você pode adquirir o convite também, ou no próprio Vila Pizza Bar, aqui na 9 de julho, ou através das nossas redes sociais também. No dia 5, nós estamos encerrando a Festa da Uva. Às 19h30, entrada gratuita. Vamos fazer um grande carnaval de encerramento da Festa da Uva aqui em Jundiaí. Então, entrada gratuita. E eu soube ontem que vai ter uma grande roda de samba a partir das 14 horas. E aí, 17 horas, entra o Bloco Afro Que Querer. Então... Pra quem gosta, tô até ficando cansada já. Só de pensar. E querer ir tudo isso aqui. E aí, no dia 12... Bora. E aí, no dia 12, tem o nosso bloco, que é na Avenida União dos Ferroviários. Chegue cedo, vá com roupa confortável, vá com roupa leve. Beba água. Beba água. Respeita as minas. Os mano, as trans, os trans, tá bom? Que tem todo esse público no bloco também, o que é bem legal. Isso, não é não, por favor. Não é não, por favor, respeitem as minas e use filtro solar, já diria Pedro Bial. Eu tô nessa pegada agora, fazer o quê? Mas eu também, viu? Mas fazer tem o que quê? ser, não assim, tem jeito. Gente, porque eu vou falar, beba água e use filtro solar. Tá bom. Outra coisa, infelizmente, acaba quebrando alguma coisa na avenida tal, e as pessoas acabam machucando o pé. Então, vá com calçado fechado. Vá de tênis, vá de bota, vá de sapato. Não vá de sandalinha, não vá de chinelo, que é para evitar esses problemas. Eu não estou dizendo que isso acontece... E que acontece no Que Querer, mas em qualquer lugar, né, que você tem uma multidão... Aqui de segurança, né, gente? Justamente. A gente está esperando... cerca de 50 mil pessoas. É muita gente. É um pouco de gente, digamos assim. Então, é bom dar uma segurada, né? Vamos fazer a nossa parte. Isso, essa é a justamente. E se divertir. Mas é tranquilo, viu? Pode ir com a família, pode levar criança, pode levar pai, mãe, Aliás, vovô. eu vou fazer um merchan aqui do Carnaval dos Blocos de Jundiaí, porque a gente não vê casos de violência acontecendo, não casos assim que mereçam destaque. Uma brigazinha ali, outra lá, eu nunca vi, né? Não sei se tem. Eu não tenho conhecimento. Então, é sim uma festa popular, democrática e que vale a pena prestigiar toda a família, porque a pessoa vai mesmo para se divertir, né? Sim. As pessoas vão... Para esse ano especificamente, Márcia, eu tô meio apreensivo, assim, com a quantidade de pessoas. Porque a gente ficou 2 anos sem ter. E as pessoas estão querendo. Ontem, a gente fez um show com a minha escola, União da Vila, na Festa da Uva. Lotou. Eu achei assim, não vai ter tanta gente, né? Nossa Senhora. A gente não conseguiu evoluir.
Porque o povo cantou tudo. Você levantava um braço, o povo fazia. Você cantava um A, o povo cantava também. Então as pessoas estão sedentes dessa diversão, dessa alegria popular, né? O povo tá assim, tem batizado? Onde é? Eu vou. Tem casamento? Onde é? Eu vou de penetra. É mais ou menos isso. Então, se você vê os... Pronto, já tá lá. Não é assim? É isso. Tá bonito de ver. Mas, assim, a gente tem que aproveitar com cautela. Respeitando. Ok, é isso. né? Então, por isso que nós, do Que Querer, a gente tá tendo todo um cuidado nessa organização, pensando mesmo como existe uma regra na organização de evento que é pequeno, médio e grande evento. Uhum. Então, passou de 10 mil pessoas, é grande evento. Nossa, então aqui 5 vezes grande. Você entendeu? Aí você fala assim, Lollapalooza, Rock in Rio. Rock in Rio, eles são grandes eventos, mas eles são considerados mega eventos porque eles são eventos internacionais. Atrai pessoas de fora, atrações de fora. Mas a quantidade de pessoas é considerado grande evento. O Que Querer, ele tá nesse patamar, né? Uhum. Porque a gente tá falando de... O último ano que nós saímos foi 2020, a polícia calculou de 40 a 50 mil pessoas. Então, é nisso que a gente está se baseando. Esses 2 anos que não teve nada, então você imagine a necessidade do povo querer ir pra rua, né? Até quem não gosta vai, Até quem não gosta vai. Nome bom de bloco, hein? Tô brincando, por favor. Parem com os blocos. Não, venham mais blocos porque a gente gosta disso. Por mim eu ficaria aqui com o BA até o carnaval chegar, mas não dá porque a agenda do Que Querer é grande, né? Extensa. Eu espero que vocês aproveitem todos os eventos e aproveite também o bloco Que Querer. Como eu disse, vá, porque é um bloco lindo de ver em todos os sentidos. Trilha sonora, o colorido, as pessoas que são bonitas mesmo, bonitas que eu quero falar, de alegria, sabe? Quando você sente que é uma alegria que contagia, esse é o bloco Que Querer. Esse giro aqui tá terminando no clima do Ziriguidum, tá? Porque eu volto logo mais com outro bloco, porque essa série precisa continuar e o carnaval, graças a Deus, está chegando. Bea, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez e espero você em todos os nossos eventos. Dia 22, dia 4, dia 5 e dia 12. Tô cansada, mas eu vou, tá? Eu vou porque eu preciso aproveitar tudo isso. Brincadeiras à parte, gente, um beijo pra vocês. Eu espero, hein? O próximo bloco tá chegando aí, vai entrar, ó, tá concentrado, daqui a pouco tá entrando, tá bom? Um beijo, tchau. Nessa prece de mil sóis,